Olá, irmãos! No dia 27 de março, iniciamos uma série de estudos em nossa igreja, pautados no documento da Convenção Batista Brasileira, Pacto de Comunhão, e na revista Compromisso, ano 119, número 435. Foram apresentados os capítulos do 1 ao 19 do documento, no intuito de propor à igreja um tempo de reflexão sobre sua base doutrinária. E hoje nós temos como objetivo fazer uma conclusão desses estudos, e para tanto eu convidei o nosso pastor auxiliar, pastor Rodrigo Figueiredo, para nos ajudar a fazer o fechamento, a conclusão desses estudos, respondendo algumas perguntas que vão nos ajudar a ampliar um pouco mais a nossa visão, nosso entendimento, né, das nossas bases doutrinárias, bem como também as associações, né, denominacional da nossa igreja. Eu vou, então, passar para as perguntas, né, e o pastor Rodrigo vai estar respondendo essas perguntas. No finalzinho, eu vou estar concluindo esse momento também de reflexão, né, fazendo a leitura do Pacto das Igrejas Batistas da CBB, da Convenção Batista Brasileira. Vamos às perguntas. O tema desse momento de reflexão, a gente pensou aqui e nós colocamos revendo os alicerces. Por que rever os alicerces? Assim como toda a construção precisa, de vez por outra, receber reparos, assim também é com a nossa vida espiritual. Nós precisamos, vez por outra, parar, refletir sobre as nossas práticas, né, procurar identificar, né, se de fato estamos caminhando, né, missionando dentro dos princípios da palavra de Deus. Porque o documento Pacto Comunhão nada mais é do que um arcabouço doutrinário que rege a conduta, a prática das igrejas batistas, da Convenção Batista Brasileira. Vamos às perguntas. Primeira pergunta: existem segredos doutrinários em uma igreja batista que só possam ser revelados aos poucos? Olá, Ivonete, tudo bem, minha irmã? Ivonete, muito obrigado pela oportunidade que você concede, tanto para mim quanto para os irmãos da Primeira Igreja Batista no Andaraí, assim como para aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais, é a oportunidade de conhecermos um pouco melhor sobre a nossa identidade enquanto batistas da Convenção Batista Brasileira, rever os alicerces, conhecer um pouco mais sobre as doutrinas que fazem parte da perspectiva dos batistas da Convenção Batista Brasileira, enfim. Eu agradeço a você, Ivonete, por disponibilizar, né, esse conteúdo nesse período de estudos que estamos ministrando. E também te agradeço, Ivonete, pelo convite para termos esse momento aqui de troca, de compartilhar, esse momento de bate-papo, né, onde você vai fazer algumas perguntas e eu vou tentar, na medida do possível, responder as mesmas. Então, sem perda de tempo, Ivonete, vamos à sua primeira pergunta, né? Na sua primeira pergunta, você traz a questão de que se há, né, algum tipo de segredo, algo sigiloso em relação ao conhecimento dentro de uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira. E a minha resposta, Ivonete, ela é direta. Não há nenhum tipo de segredo, não há nenhum conteúdo sigiloso, muito pelo contrário. As informações, né, o conhecimento, ele é bem compartilhado, ele é bem posto, ele é público dentro de uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira. Você tem acesso ao nosso conjunto de doutrinas, né, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, é bem difundida, é algo público, você encontra na internet, encontra livros, encontra textos, enfim, você tem acesso a doutrina dos batistas da Convenção Batista Brasileira, assim como também em relação aos princípios batistas, a filosofia da nossa convenção, a história da nossa
denominação, enfim, é tudo bem colocado aí e as pessoas têm acesso a essas informações e quando entram numa igreja batista, né, na classe de novos membros ou tendo a terminologia diferente, dependendo da igreja, mas nesse momento introdutório do novo membro, nós costumamos passar para os mesmos essas informações para que eles saibam, né, aquilo em que os batistas pensam. Então, não tem segredo nenhum, é tudo bem posto, bem colocado, bem difundido, bem compartilhado. Assim como também as próprias deliberações que ocorrem nas assembleias, tanto da igreja local quanto em níveis maiores, né, como estadual, nacional, as deliberações que as assembleias batistas produzem, elas são registradas em atas e são disponíveis, né, são públicas. Então, não tem segredo, é tudo bem posto. E, inclusive, isso é, de certa forma, um pré-requisito para a nossa forma de governança, né? Nós assumimos uma forma de governo na igreja local, que é a forma de governo democrático, onde cada irmão possui voz, possui direito a voto. E para que você possa deliberar da melhor maneira possível, dentro de uma perspectiva democrática, se faz necessário o conhecimento, porque sem conhecimento você não consegue deliberar as questões da melhor maneira, né? Então, até seria um contrassenso. Você está numa perspectiva democrática, onde o conhecimento é algo importante para as deliberações dos membros da igreja, nos pontos que vão ser ali colocados nas assembleias para discussão, e você priva as pessoas do conhecimento. Então, se você privou do conhecimento, as deliberações vão acabar sendo prejudicadas, né, dentro de uma perspectiva democrática que nós assumimos enquanto batistas. Então, não há nenhum tipo de conhecimento secreto, sigiloso, muito pelo contrário, é tudo bem exposto, bem compartilhado, e as pessoas têm acesso às informações relacionadas a uma igreja batista. Igreja Batista, princípios batista, fé batista, família batista, são expressões que aparecem, mas afinal, o que significa esse apelido? O que significa esse nome? Ivonete, excelente essa sua pergunta, porque realmente a gente escuta, a gente lê, né, a gente vê essas terminologias sendo utilizadas e é significativo a gente entender por que somos chamados de batistas, né? Qual é a origem desse nome, do nome Batista. E para responder a sua pergunta, Ivonete, eu vou retornar aqui um pouco a nossa linha do tempo até o século XVI, ou seja, durante os anos 1500, onde ocorrerá aquilo que nós chamamos de reforma protestante, né? As reformas religiosas do século XVI na Europa. E surgirá, então, a igreja luterana, a igreja anglicana, surgirão as igrejas oriundas da reforma. Eu gostaria de destacar, Ivonete, duas questões que eu penso que são interessantes, que nos ajudam para entender o nome dos batistas. Por quê? Essas igrejas que surgem nesse primeiro momento trazem duas características que eu gostaria de pensar aqui. A primeira delas, Ivonete, é que são igrejas vinculadas ao Estado. Então, na Alemanha, você vai ter o luteranismo, e as regiões que rompem com a Igreja Católica e que aderem à perspectiva evangélica, à perspectiva protestante, se tornarão, então, regiões luteranas. Então, uma região era vinculada com uma religião. Então, existiu o vínculo entre a igreja e o Estado, e o governo de uma determinada região. Assim como também você vai ter na Inglaterra o anglicanismo, e alguém que fazia parte, né, da Inglaterra tinha que ser anglicano, não existia a possibilidade da pessoa seguir uma outra religião. Então, era uma religião vinculada com o Estado. Então, isso é um ponto importante que nós vamos desdobrar aqui, o vínculo entre a igreja e o Estado, ainda nesse primeiro momento de reforma protestante. Uma outra questão também é que essas denominações que surgem no século XVI, elas mantêm a prática do batismo infantil, né? Que a gente chama de pedobatismo, o batismo de crianças. E o que vai acontecer? Surgirão grupos de pessoas na Europa que entenderão que não deve existir esse vínculo entre a igreja e o Estado. E isso por quê? Porque o indivíduo deve ter liberdade para seguir uma determinada religião.
E liberdade, inclusive, para não seguir religião nenhuma, se ele não quiser. Não é o Estado que deve impor a alguém a religião que essa pessoa deve seguir. E não só o Estado. Ninguém deve impor a ninguém aquilo que a pessoa deve seguir. Porque o sujeito, ele possui liberdade. O sujeito, ele possui autonomia em relação à matéria religiosa. Então, essa questão é uma questão forte para o início do movimento batista, que na Inglaterra questionará esse vínculo entre a Igreja e o Estado e irá propor um discurso de um Estado laico, né? Uma separação entre a Igreja e o Estado. Por conta disso, essas pessoas serão perseguidas, irão para a Holanda, no início do século XVII, 1609, retornarão para a Inglaterra e desenvolver-se-á, assim, o movimento que nós chamamos de igrejas batistas. Então, um ponto importante é esse, é a separação entre a igreja e o Estado. Isso por quê? Porque entende-se a autonomia do indivíduo, do sujeito, em relação à matéria religiosa. E não é o Estado que deve impor a alguém aquilo que a pessoa deve criar. A pessoa é livre para crer, inclusive para não crer, se assim a consciência dela levar ela a pensar desta maneira, né? Então, isso é um ponto importante para os batistas, a liberdade religiosa. A liberdade religiosa. E a partir desse ponto, né, que eu, de forma breve aqui, eu pontuei, que leva em consideração a autonomia do indivíduo, a liberdade, a consciência do indivíduo para crer ou não crer. A partir disso, o batismo infantil perde todo o seu significado, porque a criança, ela não opta em se batizar. A criança, ela não tem autonomia para ingressar numa religião ou não. A criança ela é levada pelos seus pais. E a partir do momento do batismo, ela passa a integrar uma comunidade. E passa a integrar essa comunidade tanto sem ter escolhido essa ação, mas principalmente no que tange a questão da fé, sem crer naquilo que ela está ali aderindo. Então, de certa forma, não há uma perspectiva de crer primeiro para depois fazer parte de algo. Por isso, os batistas irão questionar o pedobatismo, o batismo de criança, e irão indicar como sendo algo mais coerente e também, na perspectiva dos batistas bíblico, né, a partir dos textos bíblicos do Novo Testamento, entendendo que aqueles que são ali narrados se batizam enquanto adultos, ou pelo menos com consciência daquilo que estavam fazendo. Então, olha só, a questão do batismo por consciência. A pessoa tem consciência daquilo que crê, por isso ela se batiza, e não é levada ao batismo sem ter a mínima consciência do que está ocorrendo. Então, olha só, você percebe aqui esses elementos como sendo importantes na gênese do movimento batista, questionando, inclusive, outros evangélicos, outros protestantes que existiam à época, né? Criticando o vínculo entre igreja e Estado e criticando também o batismo de criança. E nessa perspectiva de rebatizar as pessoas, né? Por quê? Porque as pessoas primeiro eram batizadas como criança. Porém, era um batismo que a pessoa não tinha consciência, não creu antes de batizar, ela simplesmente foi levada pelos pais. Então, os batistas, ao entenderem que o batismo tinha que ser um batismo de consciência, levando em consideração o valor do indivíduo na sua liberdade e na sua escolha em relação à matéria religiosa, os batistas, então, propuseram um batismo posterior. Eles rebatizavam as pessoas. Aqueles que já eram batizados enquanto crianças eram rebatizados depois enquanto adultos. E assim eles foram sendo chamados, né, de rebatizadores, né, de batistas, aqueles que traziam como algo central na sua caminhada a questão do batismo. E isso, né, nesse primeiro momento, Ivonete, não estava em discussão ainda a forma como esse batismo seria realizado. Então, nesse primeiro momento do movimento batista, o batismo ainda era o batismo por aspersão,
né? Batismo por aspersão. Num segundo momento, no desenvolvimento do movimento, ainda no século XVII, chegou-se à conclusão, de forma ampla entre os batistas, que a forma bíblica de batismo seria o batismo por imersão. Então, os batistas passaram a batizar as pessoas que se convertiam e que iriam ingressar numa igreja batista, começaram a batizar por imersão. Então, a gente percebe aqui duas questões importantes, tá, Ivonete? A primeira é que, no início, a discussão sobre a importância do batismo por consciência, e não o pedobatismo, o batismo de criança, e sim o batismo por consciência, o credobatismo, o batismo por consciência. Você crê e por isso você é batizado, credobatismo. Então, no primeiro momento, essa é a discussão, a importância do batismo por consciência, isso levando em consideração a liberdade, a autonomia do indivíduo, a separação entre igreja e Estado e todas essas dimensões que nós falamos aqui. Num segundo momento, discutiu-se a forma como seria realizado o batismo. E a forma que se entendeu a partir do texto bíblico como a mais correta seria a forma do batismo por imersão, já que batismo é uma transliteração do grego para o português, né? No grego baptismos, transliterando para o português batismo, mas se fôssemos traduzir ao invés de transliterar, a tradução seria imersão. Essa é a tradução. Então, bom, vai se entender que a forma mais adequada bíblica de se batizar é o batismo por imersão. E a partir daí os batistas passam então a realizar o batismo por imersão. É claro que toda essa reflexão que eu trouxe aqui, ela tem um pano de fundo bíblico, neotestamentário, onde os sujeitos sempre retornam ao texto bíblico para trazer a mensagem da palavra de Deus para o seu tempo presente. Então, é claro que vai se buscar no texto bíblico a justificativa para essa experiência que eles viviam no seu tempo presente. E ali, é claro, você vai ter, por exemplo, os discípulos de Jesus que batizavam, você vai ter João o Batista, então você vai perceber essa terminologia, né, do batismo, dos batistas, sendo ali, tendo seu paralelo, é claro, dentro das páginas do Novo Testamento. Porém, historicamente, como nós falamos, o movimento ele surge no século XVII, né, nos anos 1600, num período posterior à gênese da Reforma Protestante, que é no século XVI, nos anos 1500. Então, diretamente, os batistas não têm vínculo com o início da Reforma Protestante, porque a Reforma foi no século XVI. Os batistas são de uma segunda geração, digamos assim, um segundo momento, um desdobramento da Reforma, quando algumas críticas vão ser feitas, inclusive a alguns dos pontos que os reformadores defendiam. Dentre eles, essa questão de igreja e Estado, vínculo entre igreja e Estado, e também em relação ao batismo de crianças, né? O pedobatismo, que será criticado, e surgirá então a perspectiva do credobatismo. Então, do pedobatismo para o credobatismo, do batismo de crianças para o batismo por consciência, né? O batismo consciente. Então, é daí que surge então o nome, né? Batistas, dentro dessa discussão, dessa reflexão de valorização do batismo. Mas não só do batismo pelo batismo, o batismo por tudo o que ele significa espiritualmente e também por tudo que ele significa dentro dessa reflexão que nós apresentamos aqui, que existia no século XVII, e também bebendo, é claro, daquilo que o texto bíblico, e em especial o Novo Testamento, nos apresenta sobre o batismo bíblico. Os batistas possuem uma uniformidade em todas as suas práticas? Ivonete, para responder essa pergunta, em primeiro lugar, eu queria trazer uma informação aqui, né? Uma questão de conhecimento para a gente pensar. Existe o que a gente chama de Aliança Batista Mundial, né? Existe uma Aliança Batista Mundial. Se você quiser conhecer um pouco mais, você que está nos acompanhando, joga aí no Google Aliança Batista Mundial, vai aparecer o site, e lá você vai ter acesso a todas as convenções no mundo que fazem parte da Aliança Batista Mundial. Eu vou trazer o nosso caso aqui para o que é próximo a gente, tá bom? Que é o caso do Brasil. No Brasil, fazem parte da Aliança Batista Mundial os batistas da Convenção Batista Brasileira,
que nós fazemos parte, os batistas da Convenção Batista Nacional e os batistas da Convenção de Igrejas Batistas Independentes. E só aqui a gente já percebe, olha só, 3 grupos de batistas distintos, onde não há uniformidade em todas as práticas. Para além desses 3 aqui que eu citei, por exemplo, os batistas da Convenção Batista Brasileira são chamados de batistas tradicionais ou batistas históricos. Os batistas da Convenção Batista Nacional, assim como os batistas da Convenção de Igrejas Batistas Independentes, são pentecostais. Então, você tem batistas tradicionais com práticas tradicionais e batistas com práticas pentecostais. Para além desses 3 que eu citei aqui e que fazem parte da Aliança Batista Mundial, existem outras convenções batistas aqui no Brasil que não fazem parte da Aliança Batista Mundial. Por exemplo, a Convenção Batista Regular, enfim, e dentre outras aí. Existem diversas convenções por aí. Convenção Batista Reformada, existem diversas outras por aí. E só aqui a gente percebe que não há uma uniformidade em todas as práticas, porque se houvesse uniformidade em todas as práticas, não haveria necessidade da existência de várias convenções batistas por aí. Concorda comigo? Se tem várias convenções é porque existiram coisas que não eram aceitas em comum, não havia uniformidade em relação a determinados temas entre esses batistas. Então, a gente percebe aqui que não há uma uniformidade em todas as práticas. O que há são elementos que identificam uma igreja como sendo batista. E aí você vai ter a questão do batismo por consciência, por exemplo. Você terá também a separação entre a igreja e o Estado. Enfim, existem pontos que são comuns aos batistas e que unem esses batistas no mundo numa aliança batista mundial. Agora, uniformidade em todas as práticas, isso não existe. Nem mesmo dentro da Convenção Batista Brasileira, as igrejas batistas são totalmente iguais em todas as suas práticas. Como exemplo, você pode ter igrejas batistas que às vezes cantam músicas contemporâneas, né, cânticos contemporâneos durante o seu momento de culto. Você pode ter uma igreja batista que só cante músicas que se encontram no inário para o culto cristão. Você pode ter igreja batista que só cante músicas que estão no cantor cristão, e todas são igrejas batistas, são reconhecidas como igrejas batistas. Você pode ter igrejas batistas onde o pastor só usa terno e gravata, você pode ter igrejas batistas onde o pastor usa uma camisa de gola polo. Você pode ter uma igreja batista onde, no momento da ceia, só participam as pessoas que são membros daquela igreja local específica. Você pode ter uma igreja batista onde, no momento da ceia, participam todos os que são cristãos, independente de frequentar, ser membro ou não daquela igreja local específica. Por exemplo, você é de uma outra igreja batista, está de férias, e aí foi no culto de domingo, era o dia de ceia. Você é de uma igreja da mesma fé e ordem, você participa da ceia. Tem igreja batista onde isso não ocorre. Então, assim, enfim, existem essas peculiaridades, mas todas são batistas. Ninguém dirá que não deixou de ser batista porque cantou uma música contemporânea no culto, deixou de ser batista porque o pastor ele não usa terno, deixou de ser batista porque tem bateria no culto, deixou de ser batista porque bate palmas, deixou de ser batista, enfim, não é uma compreensão que caiba hoje em dia, né? Entende-se que são igrejas batistas. Então, não há uma uniformidade em todas as práticas, Ivonete, não há uma uniformidade em todas as práticas. Porém, eu retorno aqui àqueles elementos que são fundamentais para a identificação de uma comunidade como sendo batista. Não dá para uma igreja que se diz batista, por exemplo, adotar o pedobatismo. Seria algo estranho para a perspectiva batista. Não dá para uma igreja batista querer vincular igreja a Estado, né? A igreja com política. Não dá. Seria estranho para uma igreja batista. Não dá para uma igreja batista pensar em perda da autonomia da igreja local e instituir uma espécie de
de governo que tenha ingerência sobre a igreja local, né? Não, cada igreja local ela é autônoma, ela delibera em assembleia, ela toma as suas decisões. Não existe uma igreja maior que manda em igrejas menores. Isso não existe. Seria estranho, né? Seria estranho se uma igreja batista agisse dessa forma. Aí você pode pensar, mas eu vejo por aí assim, assim, assado. É estranho. É estranho esse tipo de prática dentro de uma perspectiva de identidade batista. Tá bom, Ivonete? Então, não há uma uniformidade, porém, existem sim elementos que são característicos para uma igreja que se diz batista. Quais são as posições batistas em relação ao ecumenismo? Essa pergunta, Ivonete, ela é uma pergunta bem polêmica, bem complexa. E penso eu que a polêmica, a complexidade, ela está atrelada, de alguma maneira, àquilo que queremos dizer quando emitimos as palavras. Às vezes, quando alguém fala uma palavra, essa pessoa possui, por trás do seu pensamento, o que ela quer dizer quando diz aquela palavra. Porém, às vezes ocorre daquele que ouve essa palavra não ter o mesmo pressuposto que a pessoa que emitiu tinha quando emitiu a palavra. E por não ter o mesmo pressuposto, mas ter um pressuposto diferente, ela interpreta essa palavra dentro de categorias diferentes, né, com coloridos diferentes. Então, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente explicar o que é o ecumenismo, né? O que é o ecumenismo, Ivonete? E a palavra ecumenismo, ela vem do grego, né, oikos, que é casa. E pensar, então, no ecumenismo é pensar numa casa comum, né, numa mesma habitação em que nós estamos inseridos. E essa relação que devemos ter dentro desta casa comum. E, assim, pensar o ecumenismo é pensar essa casa comum debaixo do guarda-chuva Jesus Cristo. Pensar esse relacionamento entre os irmãos que fazem parte do corpo de Cristo, né? Então, assim, em primeiro lugar, ecumenismo, ele ganha, então, nesse sentido que eu estou apresentando aqui, Ivonete, a relação de unidade de fraternidade, de relacionamento, de coexistência entre as igrejas cristãs. Então, você tem Cristo como esse telhado, né, esse guarda-chuva, e as igrejas cristãs nesse relacionamento enquanto irmãos, num relacionamento fraterno entre si. Então, aqui você tem uma primeira perspectiva em relação ao ecumenismo. O ecumenismo entre as igrejas cristãs. Porém, existe também propostas, né, de um macroecumenismo, digamos assim, tá? Vou chamar aqui um macroecumenismo que pense todas as religiões. Então, olha só aqui você percebe, Ivonete, que são propostas diferentes, né? Um pensa um ecumenismo com todas as religiões e o outro pensa o ecumenismo entre os cristãos, né? Então, eu vou ficar nesse momento aqui com essa perspectiva aqui de ecumenismo, né? Pensando nessa casa comum a partir de Jesus Cristo, pensando então o ecumenismo entre os cristãos e pensando com as demais expressões de fé que têm que ser respeitadas. É um princípio batista, a liberdade de consciência do indivíduo em matéria religiosa, para crer naquilo que ele quiser. E eu luto para que ele tenha esse direito, mesmo que eu discorde da decisão dele, eu discordo. Porém, eu luto para que ele tenha o direito de escolher. Liberdade, isso é um princípio batista. Essa é uma fala batista. A luta pela liberdade do direito da pessoa crer no que ela quiser. E também de não crer. Então, nesse relacionamento com as demais expressões de fé, fora do cristianismo, a gente tem que respeitar, a gente tem que lutar para que eles tenham o seu direito de crer naquilo que eles entendem como correto a partir da sua consciência, porém, é um relacionamento aqui interreligioso, né, de diálogo interreligioso. É uma outra discussão dentro desse conceito de ecumenismo que eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? O ecumenismo, então, que eu vou desenvolver aqui, Ivonete, é um ecumenismo entre os cristãos, né, pensando o guarda-chuva, né, o teto, o telhado, Jesus Cristo, e os que estão dentro dessa habitação cristã. E uma outra coisa também, que além dessa questão, né, de um ecumenismo entre cristãos, um ecumenismo com as demais religiões, existe às vezes a ideia de que alguns pensam que ecumenismo é como se você abrisse mão da sua identidade,
né, da sua identidade, da sua denominação, da sua igreja, e você fosse, de alguma forma, abrindo mão da sua identidade, aceitar as propostas doutrinárias de um outro grupo. Isso não é verdade, não é essa a proposta do ecumenismo, como se você fosse, de alguma maneira, de forma orgânica, né, produzir uma doutrina que enquadrasse todas as expressões de fé. Não é essa a proposta do ecumenismo, né? A proposta é você, a partir da sua identidade, valorizando a sua identidade, afirmando a sua identidade, buscar, de alguma maneira, esse diálogo, essa fraternidade, esse convívio, essa coexistência debaixo dessa casa comum. E, nesse sentido, você pode ter, por exemplo, um relacionamento ecumênico com outras denominações que possuem perspectivas doutrinárias diferentes da sua, e ainda assim você continuar mantendo os seus princípios e a sua identidade, né? O próprio caso da Aliança Batista Mundial, que você tem ali batistas, inclusive com perspectivas doutrinárias diferentes, mas que convivem debaixo de um mesmo guarda-chuva, né, debaixo de uma mesma realidade, no caso ali, enquanto batistas. Mas isso também pode ser expandido para o nosso diálogo com grupos evangélicos e assim por diante. Então, assim, o grande problema do ecumenismo é a gente entender o que se quer falar quando se fala ecumenismo. O que a pessoa está propondo? Ela está propondo uma religião única, que a partir de agora eu vou ter que seguir uma religião única, abandonando aquilo que eu trago enquanto pressupor de fé. Se é isso, eu sou contrário ao ecumenismo. Mas e se não for isso a proposta do ecumenismo? Essa que é a questão. Então, acho que falta um pouco entender o que se quer dizer quando se utiliza os conceitos. E aí, lendo, né, os documentos batistas, as deliberações de algumas das assembleias na história da Igreja Batista aqui no Brasil, nós percebemos que os batistas sempre foram contrários à perspectiva do ecumenismo. E, assim, a impressão que eu tenho quando eu leio, Ivonete, é que sempre nos argumentos a ideia era essa, de uma única doutrina, de uma única igreja, de uma única religião, né? Então, se for isso, os batistas são contrários. Mas e se não for isso? O que se quer dizer com a palavra ecumenismo? Então, acho que o que falta mais é entender o que as pessoas querem falar quando utilizam o conceito que está sendo ali proposto. O que você quer dizer com ecumenismo? É uma pergunta que a gente deve sempre fazer quando alguém fala, né? Se você está dizendo por ecumenismo uma religião única, uma doutrina única, né? O abrir mão da minha identidade, aí os batistas são contra. Agora, se a pessoa, de repente, não estiver dizendo isso, eu acho que cabe uma conversa, cabe o diálogo, cabe a escuta, cabe a partilha. Então, assim, a nível mundial, existem batistas que fazem parte de organizações ecumênicas. E existem batistas que não fazem parte dessas organizações ecumênicas. Porque, na verdade, uma igreja batista local, ela não precisa se vincular a nada. Ela é autônoma por si só. Ela traz uma dimensão também, junto com a autonomia, Ivonete, a dimensão de cooperação entre as demais igrejas de mesma fé e ordem. Então, os batistas privilegiam, nesse sentido, o vínculo com as demais igrejas batistas, nas suas associações, nas suas convenções e na Aliança Batista Mundial. Então, a igreja não tem obrigatoriedade de se vincular a nada, mas existem igrejas batistas e grupos de batistas que são vinculados, sim, a movimentos ecumênicos, assim como existem grupos de batistas que não são vinculados a movimentos ecumênicos. Então, não é isso que vai caracterizar como sendo batista ou não. O que eu acho importante é sempre a gente tentar entender o que se quer dizer quando se utiliza a palavra ecumênico, porque às vezes o que uma pessoa quer dizer enquanto ecumênico não é necessariamente aquilo que o outro quer dizer enquanto ecumênico. Para alguns, ecumenismo ganha um sentido, para outros, ecumenismo ganha outro sentido. Então, acho que falta, às vezes, um ouvido atento para entender o que o outro quer dizer. A ordenação feminina já é aceita entre os batistas da Convenção Batista Brasileira?
Ordenação feminina, ótima pergunta, Ivonete. Respondendo a mesma de forma direta, sim, a Convenção Batista Brasileira reconhece a ordenação feminina. E até o último contato que eu tive com as deliberações, não sei se ocorreu alguma alteração, mas, enfim, o último contato que eu tive, o procedimento era o seguinte, regionalmente, essa pessoa, né, essa mulher, ela tem que ser aceita na ordem dos pastores batistas da sua região, da sua localidade. E sendo, então, aceita na ordem dos pastores batistas da sua localidade, ela automaticamente seria também aceita pela ordem dos pastores batistas do Brasil, né? Então, não poderia ser o contrário. A pessoa ser aceita pela ordem dos pastores batistas do Brasil, sem que antes tenha sido aceita pela ordem dos pastores batistas da sua região. E aí, é claro, tem divergência de região para região, né? Vamos voltar à pergunta sobre a unanimidade nas práticas. Então, existem localidades que reconhecem a ordenação feminina aqui no Brasil e existem localidades que não reconhecem a ordenação feminina. Então, se naquela localidade ali a pessoa não é aceita, logo ela não faz parte da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Mas se naquela localidade ali ela é aceita, logo ela também é reconhecida pela Ordem dos Pastores Batistas no Brasil. No nosso caso aqui, a Primeira Igreja Batista no Andaraí, ela se encontra, né, no Rio de Janeiro, faz parte, então os pastores daqui fazem parte da Ordem dos Pastores Batistas, seção carioca, e a seção carioca da Ordem dos Pastores Batistas no Brasil reconhecem, aceitam o pastorado feminino. Então, sendo aceito na Ordem dos Pastores Batistas Carioca, também é aceita na Ordem dos Pastores Batistas no Brasil. Então, até o último contato que eu tive com o tema estava nessa discussão. Não sei se evoluiu, se seguiu outros caminhos, enfim. Eu passo aquilo que eu tenho em termos de conhecimento. Se alguém tiver alguma informação a mais e puder colaborar aí nos comentários, fique à vontade, será muito bem-vinda a sua formação, a sua informação sobre o tema. Então, sim, a convenção, né, a Ordem dos Pastores, reconhece a ordenação ao pastorado das mulheres, levando em consideração esse respeito à autonomia local. Então, se naquela região ali se reconhece, na questão nacional também se reconhece. Se naquela região não reconhece, nacionalmente também não vai ser reconhecido. Forma de liturgia entre os batistas da CBB. Então, Ivonete, entre os batistas, no geral, existem diversas formas de culto, né, para serem realizados, dependendo da cultura. É uma questão cultural. Cada cultura vai ter a sua forma de se expressar, de se manifestar no seu momento cultico. Entre os batistas da Convenção Batista Brasileira, a mesma coisa ocorre. Existem igrejas que têm algumas práticas e igrejas que possuem outras práticas e todas são igrejas batistas. Eu já até falei um pouco numa questão anterior, existem igrejas batistas que não possuem, por exemplo, banda, existem igrejas batistas que possuem banda, existem igrejas batistas que valorizam mais o canto do coro, né, o canto coral, tem igreja batista que não tem coro, não tem coral, enfim, isso muda de igreja para igreja, não existe uma uniformidade nesse sentido para falar, esse aqui é um culto batista. Agora, é claro, existem elementos que são encontrados em todos eles, que é a adoração, o centro da adoração está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a glorificação do nome de Cristo, a pregação da palavra de Deus no momento do culto, né? A pregação, a palavra de Deus como algo central dentro do momento do culto, onde Deus fala aos corações das pessoas. Então, esses elementos eles são fundamentais dentro de uma ordem de culto de uma igreja batista. Você vai ter leitura bíblica, você vai ter oração, você vai ter pregação da palavra, você vai ter adoração. Então, esses elementos eles se encontram presentes. Você vai ter a celebração da ceia do Senhor, você vai ter a realização dos batismos. Enfim, esses elementos eles estão presentes dentro de um culto batista. Agora, a forma, né, não o conteúdo permanece. Agora, a forma como isso é realizado, sim, existem diferenças em termos de prática dentro das igrejas batistas, no geral, no mundo, né? Assim como as igrejas vinculadas à Convenção Batista Brasileira. Forma de batismo e ceia praticados entre os batistas da Convenção Batista Brasileira. A forma de batismo realizado pelos batistas da Convenção Batista Brasileira
é o batismo por imersão. Nós já falamos aqui, batismo é uma transliteração do grego para o português. Se fôssemos traduzir, a tradução seria mergulho, né? Imersão. Então, a forma de batismo utilizada pelos batistas da Convenção Batista Brasileira é o batismo por imersão e após a confissão de fé. E a gente volta àqueles elementos importantes, como a consciência do indivíduo para deliberar em relação à matéria religiosa, o que vai gerar o batismo que nós chamamos aqui de credo-batismo. Você primeiro crê para depois ser batizado. Então, assim, os batistas não trazem a perspectiva do batismo infantil, do pé do batismo, e sim batismo de consciência, o credo-batismo. Então, é o credo-batismo por imersão. Essa é a forma que os batistas da Convenção Batista Brasileira apresentam em relação ao batismo. Sobre a ceia do Senhor, normalmente as igrejas batistas adotam a prática de ter um dia, um domingo no mês, onde é realizada a celebração da ceia do Senhor. Uma prática que foi adotada, não é uma doutrina, né? É uma prática que foi adotada em relação à celebração da ceia do Senhor. Estabelece ali um domingo, que aquele domingo é o domingo onde haverá a solenidade, um momento ali de reflexão, um momento significativo para o povo de Deus, de celebração da ceia do Senhor em memória de Cristo Jesus. Então, quando eu trago aqui a dimensão da realização desse ato em memória, eu já estou aqui de alguma forma indicando que os batistas eles entendem a ceia do Senhor enquanto um memorial, né? Ela é um memorial. Então, por exemplo, a Igreja Católica vai entender que ocorre a transubstanciação no momento da Eucaristia. Os luteranos vão entender que ocorre a consubstanciação. O calvinismo vai entender que não ocorre nem a transubstanciação, nem a consubstanciação, mas é um sacramento, é a realização de um sacramento que está ocorrendo ali. Os batistas vão entender que é um memorial. A gente faz isso, realiza esse ato solene, importante para a história da igreja, mas fazemos isso, como o Senhor Jesus disse, em memória de Cristo. Então, a pessoa não vai ser mais abençoada ou menos abençoada porque participou ali do momento da celebração. A pessoa já é abençoada porque crê em Cristo. Essa é a maior bênção de todas. Ela crê em Cristo, teve a sua mente transformada, é templo do Espírito Santo, vive para o louvor e a glória de Deus, e por isso ela é uma pessoa abençoada. E ali no momento da ceia do Senhor, ela faz um autoexame, ela renova os seus votos enquanto cristão, ela reflete sobre a sua vida, ela agradece pelo sangue de Cristo derramado. É um momento profundo de reflexão, de espiritualidade, é um momento que tem o seu significado, né? Porém, não é um momento onde eu vou participar porque vai que as coisas dão certo aqui, né? Vai que abre portas aqui para mim quando eu tiver um momento mágico ali naquele momento litúrgico. Não, para os batistas é um memorial. Pão continua sendo pão, o vinho ou o suco de uva continua sendo vinho ou continua sendo suco de uva, porém ele tem um significado espiritual profundo para aquele que participa, não pelo evento em si, mas porque essa pessoa foi alvo desse sangue de Cristo derramado. Ela agradece pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, segue mais essa perspectiva, tá? De um memorial, e não entendendo ali como um momento de transubstanciação, consubstanciação, de graça. Não, a gente não entende desta maneira, tá bom? E aí, Ivonete, em relação à prática da ceia, existirão igrejas batistas que têm uma ceia restrita, outra uma ceia aberta, e assim como o ecumenismo, quando a gente fala em ceia restrita ou ceia livre, né, a gente precisa dizer o que a gente está pensando quando utiliza esses termos, porque às vezes para alguns significa uma coisa, para outros significa outra. E aí, às vezes, quando a gente fala uma palavra, a gente entende de uma maneira, mas às vezes quem está nos ouvindo entende de uma forma totalmente diferente daquilo que nós estamos pensando quando utilizamos essa palavra. Então, quando a gente traz aqui esses conceitos, eu vou trazer uma definição aqui própria desse vídeo, tá? Outros autores possuem outras definições, mas só para a gente se entender aqui. Então, uma forma de realizar a ceia, que eu vou chamar aqui, é a forma ultra restrita. O que eu estou querendo dizer quando eu utilizo o termo ultra restrita?
Bom, ultra restrita é a ceia onde somente os membros de uma igreja local podem participar da ceia. Então, por exemplo, digamos que a primeira igreja batista no Andaraí adote a forma de celebração da ceia ultra restrita. Isso quer dizer que somente os membros da primeira igreja batista no Andaraí podem participar da celebração da ceia. Se por acaso um primo, um conhecido, um amigo seu viesse para a igreja nos visitar, viesse no dia de ceia, e ele fosse membro de uma igreja batista, um cristão, membro de uma igreja batista, mas uma outra igreja batista, mesmo que vinculada à Convenção Batista Brasileira, e ele viesse para um culto na nossa igreja no dia de ceia, mesmo ele sendo um cristão, sendo um batista, sendo vinculado à Convenção Batista Brasileira, Ivonete, se nós adotássemos essa prática que eu estou chamando aqui de ultra restrita, ele não poderia participar da ceia, porque ele não faz parte da igreja local que está realizando a ceia. Então, isso eu estou chamando aqui de ultra restrito. Somente os membros da igreja local podem participar da ceia. Mas digamos que a primeira igreja batista no Andaraí não adotasse esse tipo de prática. Adotasse o que eu vou chamar aqui de ceia restrita. Então, por ceia restrita, eu quero dizer que somente podem participar da ceia os membros de uma igreja batista, vinculados à Convenção Batista Brasileira. Assim, esse seu amigo, esse seu primo que viesse visitar a nossa igreja, Ivonete, num dia de ceia, sendo ele membro de uma igreja batista vinculada à Convenção Batista Brasileira, mesmo não sendo membro da igreja local, da primeira igreja batista no Andaraí, mas ele estando ali no dia de ceia, ele poderia participar, porque ele faz parte de uma igreja batista vinculada à Convenção Batista Brasileira. A isso eu estou chamando aqui de ceia restrita, tá? Uma ceia onde participam somente os batistas. Então, ceia ultra restrita, só os membros daquela igreja local. Ceia restrita, os membros das igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira. Mas digamos que a nossa igreja ela não adotasse nenhuma nem outra prática, mas adotasse o que eu vou chamar aqui de ceia livre. O que eu estou chamando aqui de ceia livre? Ceia livre é aquela ceia onde podem participar os cristãos, né? Então, um outro amigo seu, Ivonete, um outro conhecido seu, um outro parente, que é, por exemplo, de uma outra denominação, evangélico de uma outra denominação, e ele veio visitar a nossa igreja. E digamos que a nossa igreja adote a ceia livre. Então, ele é um cristão, ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um crente, tem vínculo com a sua igreja local, ele é convidado, então, para participar da ceia do Senhor. Porque a ceia é livre, nesse conceito que eu estou utilizando aqui. Para participar, todos os cristãos, todos os que foram batizados biblicamente, que têm vínculo com a sua igreja local, enfim. Então, ele poderia participar desse tipo de ceia. Não poderia participar da ultra restrita, não poderia participar da restrita, mas poderia participar nessa ceia livre, onde um cristão batizado, evangélico, de outra denominação, poderia participar da ceia do Senhor conosco. Mas digamos que a nossa igreja não adotasse nem o que eu estou chamando aqui de ultra restrito, nem o que eu estou chamando aqui de restrito, nem o que eu estou chamando aqui de livre. Mas digamos que a gente adotasse a forma que eu vou chamar aqui de ultra livre, né? Na ultra livre, qualquer um pode participar. Então, independente se é batizado, se não é batizado, se é membro de igreja, se não é, está na celebração, pode participar, é convidado para se sentar à mesa e participar da ceia do Senhor. Então, eu trouxe aqui 4 definições, Ivonete, que eu estou propondo. Como eu disse, dependendo da literatura que você vai ler, os conceitos se modificam. Por isso que eu afirmei que, antes de falarmos sobre a forma da ceia, a gente precisa explicar o que estamos querendo dizer quando utilizamos determinados conceitos, porque às vezes nós falamos uma coisa, mas a pessoa possui um outro arcabouço e interpreta isso de uma maneira diferente. E é legítimo, e é honesto, porque realmente esses termos são utilizados de forma plural.
dentro das literaturas e nos discursos daqueles que estão produzindo conhecimento. Então, por isso eu defini aqui. Em relação à ceia pode ser ultra restrita, ela pode ser restrita, ela pode ser livre, ela pode ser ultra livre, né? E aí tem igrejas da Convenção Batista Brasileira, ou batistas no geral, que adotam a ceia ultra restrita. Não, só o membro da igreja local pode participar da ceia, só quem é membro daquela igreja local. Se vier um pastor, presidente da Convenção Batista Brasileira, mas que é de outra igreja local, se ele vier em quem realiza a ceia dessa forma, ele não participa. Ah, mas ele é presidente da Convenção Batista Brasileira. Sim, mas ele não é da igreja local. Então ele não participa. Né? Ele não participa ali. Entendeu? É uma forma. E existem batistas que adotam essa forma. Problema nenhum. É a forma como aquela igreja local ali deliberou em relação ao assunto. Tem igrejas batistas que adotam outras formas de realização da ceia, da prática da ceia do Senhor. E também, Ivonete, é importante a gente perceber em relação aos elementos da ceia. Existem igrejas batistas que utilizam os elementos como são colocados, né, no texto bíblico, buscando uma literalidade maior com o texto, e aí utilizam, por exemplo, o vinho, né? Porque lá se utilizou o pão e se utilizou o vinho. E existem outras igrejas que, ao invés de utilizar o vinho, utilizam o suco de uva, entendendo que existem irmãos na igreja que podem possuir problemas com o alcoolismo, e sabemos que essas pessoas precisam evitar o primeiro gole, né? Então, algumas igrejas, mesmo sabendo que o texto bíblico fala vinho, né, elas, por amor, né, por compaixão, por se colocar no lugar do próximo, por consciência daquilo que pode, de alguma forma, não ser benéfico para a comunidade, elas acabam substituindo o suco de uva, substituindo o vinho pelo suco de uva, por amor às pessoas que podem ter algum problema em relação a essa questão da dependência química, do alcoolismo e assim por diante. Então, tem igreja que usa o vinho, tem igreja que utiliza o suco de uva. Assim como também tem igrejas que utilizam o mesmo cálice, né? Assim como também foi, né, no texto bíblico, literalmente, o mesmo cálice sendo passado entre os discípulos, tem igreja que passa o mesmo cálice. E tem igrejas que entendem que, hoje em dia, a gente sabe que numa comunidade, por exemplo, de 400 pessoas como a nossa, né, temos cerca de 400 irmãos, imagina, um cálice passando pelos 400. Não seria algo muito higiênico, digamos assim, né? Ainda mais nesse período de pandemia que estamos atravessando. Não é algo que a gente, pelo bom uso da consciência, a gente recomendaria, né? Então, a gente não utiliza um único cálice passando de irmão para irmão, mas tem igreja batista que passa, para estar mais literal em relação ao texto, passa o cálice de irmão para irmão. Então, são formas diferentes, são práticas diferentes que igrejas da Convenção Batista Brasileira adotam em relação à celebração da Ceia do Senhor. Mas aí eu volto àquele ponto. Mesmo não havendo uma unanimidade em relação a essas questões, existe uma maioria, né? Existe uma maioria que a gente percebe quando a gente visita as igrejas, uma maioria de práticas que dá uma noção de como pensam, em sua maioria, os batistas. E, principalmente, existe aquilo que é fundamental e que todos eles concordam, que é fundamental, que a ceia do Senhor não é transubstanciação, a ceia do Senhor não é consubstanciação, a ceia do Senhor não é um elemento de graça, a ceia do Senhor é um memorial, é uma ordenança dada por Jesus. Então, isso todos concordam, isso faz parte da identidade batista. Não tem divergência em relação a isso. Se tem divergência, não é batista. Então, assim, tem pontos que, na prática, que não tem uma unanimidade. Porém, aquilo que é fundamental na identidade batista, todos afirmam. Todos afirmam. É um memorial, é uma ordenança dada por Jesus. E também toda a perspectiva bíblica que o texto do Novo Testamento nos apresenta em relação à relevância, à importância, o valor da celebração da ceia nos nossos momentos de culto. Quais são as doutrinas básicas que nos definem como batistas da Convenção Batista Brasileira? Então, Ivonete, são os artigos que
nós desenvolvemos nessas aulas que ministramos aqui. Assim, fica a sugestão daqueles que não assistiram às aulas, falando sobre cada um desses pontos de nossa declaração doutrinária, que essas pessoas possam assistir às aulas anteriores que estão disponíveis no YouTube da igreja, na playlist lá do estudo sobre razões da nossa fé. São 19 artigos que vão tratar sobre diversos temas. Eu não vou falar aqui tema por tema, porque já foi explicado nas aulas e perderíamos um tempo em demasia aqui falando especificamente sobre cada um dos temas. Mas lá você vai encontrar a nossa definição batista em relação às escrituras sagradas, sobre Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o homem, o pecado, a salvação, a eleição, o reino de Deus, a igreja, o batismo e a ceia do Senhor, o dia do Senhor, o ministério da palavra, mordomia, evangelização e missões, educação religiosa, liberdade religiosa, ordem social, família, morte, justos e ímpios. Lá você terá, então, na nossa declaração doutrinária, esses pontos sendo desenvolvidos, e nas nossas aulas aqui nós também falamos sobre esses artigos da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. E existem alguns princípios também que nos definem. No preâmbulo, na introdução da nossa Declaração Doutrinária, vai dizer assim, que através dos tempos, os batistas se têm notabilizado pela defesa destes princípios. Então, preste atenção aqui. Primeiro, a aceitação das Escrituras Sagradas como única regra de fé e conduta. Segundo, o conceito de igreja como sendo uma comunidade local, democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Terceiro, a separação entre a igreja e o Estado. Quarto, a absoluta liberdade de consciência. Quinto, a responsabilidade individual diante de Deus. E sexto, a autenticidade e apostolicidade das igrejas. Então, se quiser ouvir um pouco mais sobre os pontos dos artigos da Declaração Doutrinária, é só ir nas nossas aulas anteriores, que os temas foram desenvolvidos ali com mais calma. E reforço aqui esses pontos, esses princípios que identificam uma comunidade como sendo batista. A importância da palavra de Deus, a centralidade das Escrituras Sagradas como o local onde nós buscamos a orientação para a regra, a conduta de nossas vidas, a fé, a prática na nossa caminhada, a liberdade religiosa, a separação entre igreja e Estado, a liberdade de consciência do indivíduo para escolher em matéria religiosa, enfim, são pontos que são pontos importantes para o batista. A autonomia da igreja local, a forma de governo democrático na igreja, onde todos possuem participação no processo de decisão da igreja, a membresia da igreja composta de pessoas regeneradas e batizadas, o credo batismo, não pedo batismo, enfim, são pontos aí que já nos ajudam a entender essa identidade batista, esse conjunto de doutrinas que caracterizam o povo batista. Mas aí fica a sugestão, ler o documento, como falamos no início, não tem nada secreto, está na internet, joga na internet, Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que você vai achar, vai poder ler, ou então é só você adquirir o livrinho Pacto e Comunhão, ou também você pode assistir às nossas aulas anteriores. Formas de sustento de uma igreja batista. As igrejas batistas, Ivonete, elas são sustentadas pelos seus membros, Então, a gente volta àquela questão da autonomia da igreja local. E para você ter uma autonomia verdadeira, você não pode ter, toma lá da cá com ninguém. Você tem que ser autônomo nas suas deliberações e também autônomo no seu sustento. Porque a partir do momento que você começa a receber vantagens, dinheiros de alguém, essa pessoa pode, num dado momento, vincular a entrega dessa verba ao atendimento de alguma solicitação. Isso pode ocorrer, ou não, pode ocorrer. Então, para você ser livre nas suas deliberações e autônomo nas suas decisões, também é importante que você se sustente, você seja autônomo no seu sustento. E quem sustenta, então, a igreja local são os membros dessa igreja local. Então, como a gente traz uma separação entre igreja e Estado, nós não somos sustentados pelo Estado. A igreja local se sustenta, e ela se sustenta por meio da voluntariedade dos seus membros. O membro de uma igreja batista é ele quem sustenta
é ele quem sustenta aquilo que é realizado por essa mesma Igreja Batista, onde ele participa do processo das assembleias, deliberando, tendo direito a voto, direito à fala, de proposta, de apoio ou não. Então, ele se percebe como alguém que não é distante da instituição, não, mas ele faz parte daquela comunidade, ele é importante naquela comunidade, ele participa ativamente das deliberações daquela comunidade, é ele quem sustenta aquela comunidade. Então, o sustento de uma igreja batista é feito por meio dos seus membros que voluntariamente assim realizam. Como nós, os batistas, somos vistos em termos de missões? As igrejas batistas, no geral, Ivonete, elas têm uma característica missionária. Inclusive, alguns vão pontuar como relevante no desenvolvimento do conceito de missões na modernidade, missionários batistas, que tiveram uma proeminência nessa perspectiva de expansão da mensagem do Evangelho nos tempos modernos, né? Então, os batistas sempre foram envolvidos com missões. E na Convenção Batista Brasileira a mesma coisa ocorre, inclusive porque nós somos oriundos de um movimento missionário. Então, batistas dos Estados Unidos da América, por meio de um movimento de missão no Brasil, enviando missionários para o Brasil, propagou essa mensagem batista aqui no Brasil. Então, nós temos no Brasil, no século XIX, basicamente dois movimentos de inserção do protestantismo no Brasil. Século XIX, né, os anos 1800, período em que a família real portuguesa vem para o Brasil, devido às guerras napoleônicas na Europa. Então, eles vêm para o Brasil, ocorre a abertura dos portos e todo esse processo que nós conhecemos, inclusive de vínculo entre o governo português com a Inglaterra, que apoia a vinda da família real portuguesa para o Brasil, em contraponto à França, em contraponto a Napoleão. Inglaterra, que era evangélica, que era protestante. Então, no século XIX, ocorre de forma gradual essa abertura para o protestantismo no Brasil. Num primeiro momento, no início do século XIX, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de protestantismo de imigração, onde pessoas da Europa, né, vinham para o Brasil para trabalhar na terra, para desenvolver uma atividade. Você tem luteranos, você tem anglicanos como exemplos desse protestantismo de imigração no início do século XIX, anos 1800 aqui no Brasil. Na metade do século XIX, ou seja, nos anos 1850, 1860, ocorrerá o que a gente chama de protestantismo de missão, quando agora o intuito não é somente trabalhar na terra, mas o intuito é propagar a mensagem do Evangelho. O foco está na propagação da mensagem do Evangelho. E nesse período, então, chegarão as denominações que a gente chama de denominações históricas ou denominações tradicionais aqui no Brasil, né? A Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana e a Igreja Batista. Chega nesse período aí também. Então, chegamos aqui no Brasil nessa proposta e propagamos a mensagem do Evangelho aqui no Brasil por meio dessa proposta de missão. Então, realizar missões é algo que está na identidade do povo batista, né? Ele se entende como um povo missionário, como um povo missionário. Então, respondendo a sua pergunta em relação a missões, a realização de missões, a propagação do Evangelho, o anúncio da mensagem de salvação em Cristo Jesus é algo que nós valorizamos e é algo que nós nos dedicamos para realizar. Como nós, os batistas, devemos nos relacionar com os governos políticos, o Estado? Retorno ao que eu já argumentei enquanto uma identidade batista, enquanto doutrina batista, enquanto filosofia batista, enquanto princípio batista, a separação entre a igreja, a instituição igreja e o Estado. Então, nós valorizamos isso, nós não entendemos um vínculo entre a igreja e o Estado. A igreja ela tem que ser autônoma, ela tem que ser livre, tanto para, quem sabe, elogiar quando um governante fizer algo correto, mas também ela tem que ser livre e autônoma para ser voz profética e criticar quando um governo estiver fazendo algo contrário ao que entendemos de acordo com a palavra de Deus. A partir do momento em que a igreja se vincula com uma proposta de governo, né, e começa a receber cargos
para trabalhar nesse governo e começa a receber isenções de taxas e começa a receber privilégios, essa igreja ela perde a sua capacidade de crítica a essa proposta de governo, porque ela se encontra vinculada ao governo. E, de certa forma, criticar esse governo é criticar a igreja. Então, os batistas entendem que tem que haver uma separação entre a igreja e o Estado. Esse é um ponto fundamental para os batistas. O Estado é laico, não há uma religião que deve ser beneficiada em detrimento das outras, todos são iguais em termos de direitos nesse Estado, não tem que haver perseguição, não tem nada disso. Né? Então, é assim que os batistas se posicionam em relação a essa questão. É claro que, querendo ou não, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, nós temos a nossa preferência política, nós temos a nossa visão econômica, que entendemos como mais coerente, nós temos a nossa visão filosófica, que entendemos como mais coerente, e assim por diante. Porém, não podemos, em hipótese alguma, extrapolar a nossa individualidade enquanto sujeito, enquanto cidadãos, e vincular a igreja com o Estado. E lembremos que numa igreja não existe uma unanimidade de pensamentos. Os membros de uma igreja, eles possuem pensamentos distintos. Então, quando uma igreja ela vem a se aliar com o governo, ela ignora que dentro da sua comunidade existem pessoas que são membros e que não pensam daquela maneira. Né? E não pensam daquela maneira. Existem cristãos, né, batistas, que às vezes têm uma visão econômica ou filosófica, que às vezes tem uma tendência um pouco maior para aquilo que a gente pode chamar de uma direita. Utilizar esses conceitos são complicados também, porque às vezes o que eu estou querendo dizer por direita não é o que você entende por direita, e alguns vão entender, inclusive, que esses tipos de conceitos aqui no Brasil não tem nem cabimento quando você vai entender o que a pessoa quer dizer quando está utilizando esse conceito. Né? Mas, enfim, só para a gente conseguir conversar aqui, tá bom? Então, às vezes, tem membros da igreja que têm um alinhamento maior com aquilo que a gente chama de direita, em termos políticos. Outros têm um alinhamento maior com aquilo que a gente chama de esquerda. E todos são batistas, e todos são membros da comunidade. Né? Então, quando a igreja, ou uma parte da igreja se vincula com uma proposta de governo, ela ignora que dentro da sua membresia, da sua comunidade, tem pessoas que não concordam com isso. Não concordam com isso. Então, assim, a nossa visão é essa, de separação entre a igreja e o Estado. Inclusive porque quando vemos na história os momentos em que ocorreu um vínculo entre a igreja e o Estado, nem sempre os pontos foram positivos. Existem muitos equívocos que foram cometidos nesse vínculo entre a igreja e o Estado. Agora, é claro que a igreja, ela ora pelos seus governantes, ela pede a Deus pelas eleições, ela traz uma voz profética quando existe algo que está equivocado diante daquilo que entendemos de acordo com a palavra de Deus. Então, ela tem essa relação. Ela não é inimiga dos governantes, porém, a igreja batista ela não pode também se calar quando existe algo equivocado. Isso só é possível quando há separação entre igreja e Estado, porque quando isso não ocorre, podemos ter grandes problemas e podemos estar realizando um desserviço à sociedade. E ao invés de trazermos as pessoas para a mensagem do Evangelho, a igreja pode se tornar um elemento de repulsa das pessoas em relação à propagação do Evangelho. Então, a gente entende que é melhor a igreja não se vincular com proposta de governo político algum e ter a sua autonomia. Qual relação as igrejas locais têm com as organizações local, nacional e mundial? Essa pergunta, Ivonete, ela é legal, por quê? Porque eu estou afirmando aqui, né, constantemente a questão da liberdade, a questão da autonomia da igreja local. Porém, junto com a autonomia da igreja local, existe também um outro princípio que norteia o pensamento batista, que é a cooperação entre as igrejas. Então, da mesma forma que existe a autonomia da igreja local,
existe a cooperação entre as igrejas. Assim, uma igreja local, ela é autônoma nas suas deliberações, nas suas decisões, mas ela, ao mesmo tempo, ela respeita aquilo que as outras igrejas locais também pensam sobre um determinado assunto, ela leva isso em consideração, ela não quer caminhar sozinha, à parte das demais. Não, ela se entende inserida num conjunto maior, que é o conjunto de igrejas batistas. E assim ela coopera com as demais igrejas batistas. E aí você vai ter as associações, você vai ter as convenções batistas, por exemplo, aqui a Convenção Batista Carioca, você vai ter a Convenção Batista Nacional. Então, existe essa cooperação, Ivonete. Então, o princípio da autonomia da igreja local não exclui o princípio da cooperação entre as igrejas batistas, né, as igrejas vinculadas à nossa Convenção Batista Brasileira. Então, somos autônomos nas nossas decisões enquanto igreja local, porém cooperamos, levamos em consideração aquilo que as demais igrejas, seja no nosso município, no nosso estado, no nosso país, as igrejas batistas pensam sobre determinados assuntos. Então, nossa relação com as demais igrejas e com as convenções é uma relação de cooperação. Cooperação. Atuais líderes da Convenção Batista Brasileira, estadual, nacional, mundial e organizações. Então, Ivonete, em relação à nossa liderança, nesse momento, digo nesse momento porque, como somos democráticos, elegemos aqueles que estarão à frente das nossas organizações, e essas pessoas ficam por um período de tempo, há uma alternância no poder, né? Ninguém fica para sempre, e essas pessoas são colocadas mediante o voto da Assembleia. Então, nesse exato momento, a Convenção Batista Carioca possui por presidente a ministra de Música Raquel de Abreu Pereira. Ela é ministra de Música da Primeira Igreja Batista da Penha. A Convenção Batista Brasileira possui por presidente o pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos. E a Aliança Batista Mundial possui por secretário-geral o pastor Elijah Brown. Então, essa é a nossa liderança, no momento, na Convenção Batista Carioca, na Convenção Batista Brasileira e na Aliança Batista Mundial. Espero que tenha conseguido aqui responder as perguntas. É claro, todas elas poderiam se desdobrar em diversos outros assuntos. Eu elenquei aqui algumas questões que fazem parte daquilo que foi questionado, mas com certeza pode ser mais aprofundado cada uma dessas respostas. Nós temos um tempo aqui para responder e concluir a nossa aula, e eu espero que, de alguma forma, esse nosso estudo possa ter somado, abençoado a sua vida, e que você possa ter conhecido um pouco mais a identidade batista. Por que nós somos batistas? Respeitamos a todos os que pensam diferente, é um princípio batista, a liberdade de consciência em matéria religiosa, porém, somos batistas e aqui nós afirmamos, dentro de um estudo bíblico, para a primeira igreja batista no Andaraí, para os membros da sua igreja, o que pensam os batistas da Convenção Batista Brasileira. Assim, muito obrigado por ter me convidado para participar desse estudo e espero que o mesmo tenha somado nas suas vidas. Fiquem todos na paz. Agora eu vou estar fazendo aqui a leitura do Pacto das Igrejas Batistas e eu gostaria também de estar enfatizando que esse Pacto das Igrejas Batistas, todo novo membro que se filia a uma igreja batista, ele passa pela classe de batismo, né? Uma classe preparatória do batismo, e ele então recebe esse pacto das igrejas batistas, que passa a ser também um pacto dele como membro, né, participante aí da igreja do corpo de Cristo. Então, o pacto descreve assim: tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e batizados sobre profissão de fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos unânimes, como um corpo em Cristo,
firmar solene e alegremente, na presença de Deus e desta congregação, o seguinte pacto: comprometemo-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propaganda do evangelho em todas as nações. Comprometemo-nos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente nossos filhos, a procurar a salvação de todo o mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e ser diligente nos trabalhos seculares, evitar a detração, a difamação e a ira, sempre e em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemo-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrarmos-nos uns dos outros nas orações, ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza no trato. Estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Finalmente, nós comprometemo-nos, quando sairmos desta localidade para outra, nos unirmos a uma outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. O Senhor nos abençoe e nos proteja para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Amém, amém e amém. E assim, meus amados irmãos, firmados nos princípios da palavra de Deus, que rege, né, as doutrinas, né, desta igreja, desta comunidade cristã, que possamos fidedignamente continuarmos como os discípulos obedientes, cumprindo a missão que Deus deu a cada um de nós, que é de levar o evangelho, expandir o evangelho a toda criatura, a começar da nossa casa. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria também, nesse momento, de estar agradecendo o pastor Rodrigo Figueiredo, nosso pastor auxiliar, que bondosamente se dispôs a nos ajudar nesse tempo de estudo, de aprofundamento, de mergulho, né, nas nossas doutrinas, né, nessa carta bíblica, né, que rege a nossa fé, a nossa conduta diante de Deus e diante dos homens, enquanto aqui. E também gostaria de agradecer ao irmão Josi, que é coordenador da nossa escola bíblica, né, o nosso Ministério de Educação Cristã, que também se dispôs a estar trabalhando conosco nesse tempo, nos ajudando, assim, a apresentar aos irmãos estes estudos, né? Então, se você não participou de todos os encontros, né, porque foram estudos feitos presencial e online, todas as aulas, elas estão publicadas aqui no Face e também no YouTube. Você pode acessar lá e participar de todas, tá bom? Que Deus nos abençoe.